Olá, eu sou Daniela Santos, do Caminhos de Aprender, e esse aqui é mais um episódio do Vozes da Inclusão. E hoje eu tenho a honra de estar com Miyuki. Vou deixar que ela se apresente. Olá, meu nome é Miyuki, eu sou ativista da causa do autista, luto também pelos direitos humanos dos PCDs e agradeço o convite de estar aqui hoje para falar com a Daniela, conversar com vocês, apresentar um pouco do que é, né, essa inclusão que a gente tanto fala, que a gente tanto prescinde aqui no estado da Bahia e dizer das minhas experiências, né? Porque o meu corpo passou a ser político a partir do momento que eu virei uma mãe atípica, né? Tenho um filho, Sami, de 12 anos, autista, nível 2 de esporte não verbal, e é sempre um desafio, nunca é fácil, né? Sempre é uma luta e a gente briga por educação, lazer, respeito, pelo anticapacitismo. Então é um combo de coisas que vem com o diagnóstico do autismo, que não é apenas cuidar do meu filho, das terapias, mas é toda uma mudança de paradigmas, de perspectiva e até mesmo de vivência social. Você estava comentando comigo, Miyuki, sobre o processo de escolarização dele. Fala um pouco. Sami, ele começou a estudar muito cedo, porque ele demorou com a fala e eu fui muito preocupada pelo fato também de já ter outros autistas na família, né? Meu sobrinho, que é 10 anos mais velho do que ele. Então eu fiquei muito atenta a isso. E aí as pediatras que passaram na vida de meu filho falavam: ah, não, mãe, você está exagerando, é porque você é mãe de primeira viagem, toda criança tem seu tempo. Mas mãe sente, né? A tecnologia, a mãe é a mais avançada. Independente do estudo dos médicos, a gente sempre procura o melhor para os nossos filhos. E aí eu fui reparando. Então a médica me falou que, uma psicóloga dele, né, é porque ele vive só com você e com o pai. Então vamos tentar inserir ele num contexto que tenham mais crianças. Aí matriculei ele na escola, ele já ia fazer 2 anos. Ele matriculei em fevereiro, ele faz aniversário em abril. Então ele estava perto dos 2 anos, eu botei ele na escola, e mesmo assim na escola não via muito render as mesmas queixas que eu tinha em casa, dos comportamentos dele. As professoras também observaram na escola, né, a falta de comunicação, de ser responsivo quando fosse chamado, de brincar com outras crianças. Ele até brincava, mas ele nunca era uma criança propositiva. Sempre alguma criança tinha que ir até ele, buscar por essa interação, e ele respondia, né? E aí ele começou primeiro na escola particular, né? Como eu não estava vendo muita importância para o meu filho, assim, muito desenvolvimento para as necessidades dele, foi me dito, né? Eu pesquisando também, estudado, que ele precisaria de um suporte, um auxiliar em sala de aula que pudesse mediar tanto o aprendizado dele quanto as questões outras, né? Da socialização, da higienização, da alimentação. Então eu busquei pela escola pública, inicialmente a escola municipal, porque já tinha um profissional de ADI, eu poderia cobrar o profissional de ADI, né, de acordo com o que diz a lei Berenice Piana, ele teria direito a esse acompanhante especializado. Então, mais próximo disso que eu consegui foi na escola municipal, e ele foi indo, foi bem acolhido na escola, porém, com todas as dificuldades que a escola pública tem, que a gente conhece, não só para os meus filhos, o meu filho que é atípico, mas também para os neurotípicos, tem toda uma dificuldade, né, na escola pública. Então, também à medida que a gente se mudava, ou que eu voltei a trabalhar, mudava de lugar de emprego, eu tinha que sempre colocar ele perto de onde eu trabalhava para poder ficar mais próximo, na necessidade de que eu fosse buscar ele na escola, ou de que a escola precisasse de mim lá, com prontidão. Então sempre matriculei ele perto de escola ou perto de casa. Então coloquei ele na escola municipal, e aí quando ele acabou o ensino fundamental 1, eu fui buscar outra escola, né? E infelizmente, por aqui pela região, perto do meu trabalho, a gente está perto da escola do meu filho, eu não consegui escola municipal. Então eu falei, é o jeito, ir para a escola estadual, morrendo de medo, porque a gente já sabia que a escola estadual tem um grau de dificuldade para esse acompanhante especializado, nível 2, né, assim, maior, elevado ao quadrado, digamos assim.
do que a escola municipal, porque a escola municipal já tem um profissional, com todas as dificuldades, já lida com essa questão mais proximamente. E a escola estadual tinha uma dificuldade de alunos de nível 1 de esporte, por exemplo, a escola não acha que o aluno precise de um mediador na sala de aula, nem um mediador para higienização, tampouco um mediador para alimentação. Só que a gente sabe que o autista, mesmo o nível 1 de suporte, ele sempre vai precisar de suporte, né? O que a gente tenta fazer com que esse suporte seja cada vez mais desnecessário, mas no processo de aprendizagem, no processo escolar, ele vai precisar, né? Até os meninos chegam à faculdade e precisam de um mediador. Então, a gente não pode negligenciar essa parte na educação infantil, né, na educação básica, nem no nível fundamental 1, nem no fundamental 2, e tampouco no ensino médio. Então, eu procurei essa escola aqui, que é perto do meu trabalho. É uma escola que vai até o terceiro ano do ensino médio. Então, isso é positivo, porque se ele se der bem nessa escola, ele vai ficar até o terceiro ano. Eu não tenho com o que ficar me preocupando de tirar ele da escola, porque é sempre uma readaptação, é sempre um processo de adequação dele e do ambiente para com ele. Então, para isso ser o menos traumático na vida dele, então o ideal é que ele ficasse na mesma escola a vida inteira, né? Mas assim, a gente não conseguiu os suportes que ele precisava, não conseguiu o desenvolvimento do nível que era esperado, que era programado. E aí eu coloquei aqui na escola estadual. A escola estadual não tinha, né, esse aparato, e aí me ofereceram o CAE, né, fora da escola, e eu falei que, por conta de ele fazer terapias no horário do turno oposto ao escolar, não teria como eu ficar levando pro CAE, que ele deveria fazer o CAE mais perto da escola, ou na escola, no próprio horário de aula, até ele se adaptar à rotina de aulas, né. E aí a gente conseguiu, em junho desse ano, né, eu fui matricular ele, já tinha passado o carnaval, e em junho a gente conseguiu o profissional. Eu pedi a escola mandou relatório para a Secretaria de Educação. Eu fiquei acompanhando todo esse processo, porque também sou servidora pública, então fiquei o tempo todo falando com as pessoas: olha, meu filho precisa. Inclusive, estava até com a lista de profissionais, porque se a escola não tivesse, eu queria sugerir os profissionais, não para indicar para meu filho, mas para indicar para que a escola tivesse a oportunidade de ter os profissionais. Mas ainda bem que não precisou, a escola mesmo conseguiu um profissional. Ele é um AT, né, de formação. Meu filho hoje na escola, podemos dizer que é o pioneiro, né, para essa questão da inclusão escolar, nessa escola que ele está, porque por conta da vinda dele, né, da estadia dele na escola, então todo o corpo docente, todo o corpo escolar tem se especializado, eles estão em rotinas de pedagogia inclusiva, e eu só tenho a ficar feliz. Meu filho está avançando, eu não tenho que correr mais para a escola para buscá-lo, e todas as outras dificuldades que ele tinha, ele não tem mais, ele já superou essas dificuldades. Claro que as dificuldades, algumas, ele ainda vai ter, até mesmo por conta do desenvolvimento, né? Tá com 12 anos, então entrou na puberdade, muitas questões da adolescência, que é comum para todos os adolescentes, né? Os pré-adolescentes. Para ele não seria diferente. Então, tudo isso também tem que ser mediado, está sendo mediado, e eu estou feliz, né, hoje, na escola, porque não tinha. A escola, a priori, falou: mãe, você tem certeza que é aqui que você quer colocar seu filho? Eu falei: tenho. Meu filho tem que ficar aqui, porque é uma escola perto de mim, é uma escola que vai facilitar a nossa vida prática, e se a escola não tem a inclusão, a escola vai precisar ter. Então, assim, eu sou militante, eu não poderia simplesmente virar as costas para a escola e, por conseguinte, virar as costas para um monte de outros autistas e outras crianças PCD, adolescentes PCD, que porventura batam a porta da escola, né? E é tão importante, Milky, que você conseguiu uma coisa que não é comum, nem na rede municipal, nem na rede estadual, que é o profissional de AT. Seu filho tem um cuidador. Sim. E tem um AT em sala de aula com ele. Eu não maquei a situação do meu filho, né? Meu filho estava em troca de medicação, então estava com muitos problemas comportamentais. A escola viu, né, presenciou momentos até de agressividade dele, né? Porque ele não fala, então tudo isso causa muita angústia, muita
frustração, ele tem baixíssima tolerância à frustração, né? E a escola viu. A escola mesmo emitiu um relatório falando da importância de um profissional especializado. A profissional que tinha na escola era do AE, ela fez um relatório que eu tive acesso e eu concordei linha por linha do que estava lá escrito, de que o menino precisava de uma intervenção de um profissional mais especializado possível, né? E aí a gente conseguiu esse AT, que está contratado pelo Estado. Tem uma outra profissional que media a questão da higienização, a questão da alimentação, né? Porque meu filho ele come de tudo, mas assim, do jeito dele, né? Tem as particularidades dele, não come muito seco, não come muito molhado, então tudo isso ela media, ao mesmo tempo que eles ajudam ele a se desenvolver, a ganhar autonomia para essas questões, né? Então a gente pensa que ele está no 6º ano, que daqui para quando ele chegar ao final do Fundamental 2, ele já não precisa de um monte desse tipo de recurso, né? E é o que a gente espera, né? Que quanto mais autonomia ele possa ganhar, mais habilidades ele possa adquirir, é melhor para todo mundo, inclusive para ele, né? E inclusive para o Estado, que pode destinar esse profissional para outra adolescente que tenha essas necessidades, ou que tenha necessidades maiores do que meu filho, e a questão a expectativa é sempre a evolução, de todos os níveis, não só a pedagógica, a cognitiva, né, mas também a comportamental, a emocional, essas questões práticas de higiene e alimentação, que é tudo muito importante. A casa a gente faz no ambiente doméstico, mas precisa ter uma continuidade na escola, ele precisa entender as diferenças de ambientes, né, como se comporta em casa, diferente de como se comporta na escola, diferente se comporta em outros ambientes sociais, e a escola ajuda bastante. E é para isso que a gente fala e pede por inclusão. Só para terminar, fala um pouquinho da sua militância, do grupo que você faz parte, de Mães Atípicas, que eu também faço parte, sim. Porque a gente, pela nossa experiência, a gente acaba se buscando, né? Buscando apoio. Eu já tenho 30 anos de serviço público, né? Então, já poderia estar me aposentando, mas a Bahia não deixa, porque a gente está vendo que os nossos autistas, né, as pessoas PCDs e outras deficiências também, porque eu lido com crianças de microcefalia, com outras necessidades, às vezes, motora, eu estou em comunidade de cegos, de pessoas surdas, então sempre estou no meio dos PCDs, né? Eu mesma estou investigando o meu possível autismo, mas com toda certeza, isso aí já é meu autodiagnóstico, de que eu tenho altas habilidades de superdotação, mas desde cedo eu sempre venho envolvida com questões de direitos humanos, né? Eu lembro que a primeira causa social, assim, pela qual eu me interessei foi das pessoas desaparecidas, né? E aí eu cheguei a integrar uma ONG aqui na cidade, que era uma ONG de busca era uma ONG de busca e apoio às famílias e a pessoas desaparecidas, né? Essa ONG, ela foi fundada por uma grande pessoa, Josenilda Lima, que é minha amiga até hoje, e ela infelizmente teve uma filha desaparecida e descobriu depois só os restos mortais da filha, infelizmente, mas foi a busca de uma mãe, por isso que eu digo que a mãe acabou virando um corpo político, né? Porque a mãe move céus e terras. Eu me lembro que quando eu me interessei por a questão da pessoa desaparecida, é porque eu via nos jornais, né? Fulano desapareceu, estava usando roupa tal, foi vista pela última vez em tal lugar, e eu ficava pensando, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Eu sempre achava que era uma história que deixava de ser contada. Mesmo que essa história existisse, as pessoas, seus entes queridos, a sociedade, toda a comunidade envolvida com aquela pessoa deixava de saber a história. Então eu fui movida por essa curiosidade e liguei para a delegacia para me voluntariar como servidora pública, me voluntariar ao trabalho de busca dos policiais, né? A ingenuidade da minha parte, eu devia ter 20 e poucos anos nessa época, e aí o policial me disse, olha, o aparato aqui de busca de pessoa desaparecida é uma mesa e um telefone, e um profissional. Eu falei, mas para a Bahia toda, para os 417 municípios? Ele disse, Então, eu me uni a essa ONG, infelizmente a ONG acabou, a gente fez um trabalho muito bonito, que me emocionava muito, que era de a gente encontrar pessoas, né, que por algum motivo tinham sido tirados do convívio familiar, né, tinham saído ou por vontade própria, ou por força da violência, ou por outras questões até de saúde mental.
as pessoas perdiam o vínculo familiar e a gente, com o trabalho da Ação Livre, conseguiu reatar, e foi daí que começou a minha militância nos direitos humanos, né? E eu venho, depois de ter um sobrinho autista, descobri meu filho autista, minha irmã se descobrindo autista, eu buscando meu diagnóstico, eu comecei a entrar nos grupos. Hoje, sabe, Daniela, você está em um grupo comigo, mas eu tenho mais de 30 grupos só de mães atípicas, né? De todas as atipicidades, de todas as necessidades de suporte, né? E aí a gente vê que é muito mais, maternar é muito mais do que dar amor, ensinar limites, projetar aquela vida do filho que toda mãe faz, é muito mais. A gente tem que ser realmente esse corpo político, ir atrás das políticas públicas e não do assistencialismo, né? Porque se você conhece o político, você consegue, e não tem que ser assim. A gente tem que lutar por políticas perenes, né, que sempre abarquem a pessoa que necessita da política, né? Para o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Essa política, claro, é um guarda-chuva, não é um abrigo muito seguro, mas é o que a gente pode oferecer para que essa pessoa consiga viver com dignidade. É isso que a gente quer na sociedade. Por isso eu me tornei candidata, né? Com apelo dessas mães, pela luta que vem pregando de produzir leis para melhorar a condição de vida das pessoas com portadoras de deficiência, né? Pessoas com deficiência, a gente não fala mais portadoras, mas pessoas com deficiência que precisam do Estado, né? E o Estado tem que ouvir essas pessoas, porque o Estado somos nós. Com certeza. Obrigada por compartilhar sua história, um pouquinho dela, né, conosco. Analisar para mais ou menos como esse, curte, comenta, compartilha e acompanha aqui e nas outras redes sociais.